Boa tarde, meu povo de Deus. Sejamos agradecidos por esse sol que brilha para todos sem exceção, né, meus irmãos? Porque para Deus nós somos todos iguais e que a nossa tarde seja assim, cheia de muita paz e que sejamos iluminados pela presença de Deus em nossa vida. Sejam bem-vindos à Rádio JC Iguaçu, ser a rádio da família e que tenhamos o coração assim aberto para o perdão. Estamos no mês de novembro, né? Que a nossa igreja hoje celebra São Guido e o Beato Mariano. Nós estamos nos aproximando do final do ano, né? Nos aproximando do Natal e que Deus possa fazer verdadeiramente uma transformação em cada um de nós. E que esse mês traga assim só coisas boas para as nossas famílias, tenhamos pensamentos bons e que não nos falte o pão na nossa mesa e nem na mesa do nosso irmão, né? Muitos dos nossos irmãos desempregados, sem salário fixo. Não sejamos uma pessoa que deseja ao nosso irmão o mal, né? Jamais, meus irmãos. Que jamais a necessidade do meu próximo seja uma vitória na minha vida. Não é esse o ensinamento que Cristo deixou para nós. Que sejamos assim semelhante a Ele, com o coração cheio de bondade e não de maldade, né? Porque nós precisamos viver verdadeiramente a nossa crença. E se eu creio, eu acredito na misericórdia de Deus. E a misericórdia de Deus, meus irmãos, é para todos sem exceção. Jamais, se eu desejo mal ao meu irmão, o meu Deus vai permitir. Não, jamais. A gente deve desejar para o próximo somente coisas boas, só o que eu desejo que as pessoas, que aconteça na minha vida, né? Hoje o nosso programa Conhecendo a Igreja tem como tema a intercessão dos santos e a oração pelos mortos. Invoquemos então, meus irmãos, a Santíssima Trindade para permanecer conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas divinas consolações por Cristo nosso Senhor. Amém. Continue em sintonia, meus queridos irmãos, porque vem chegando aí o José Rodrigues para dar continuidade ao programa. Boa tarde, José. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, amados irmãos e ouvintes da JC Rádio Guaçuci. Eu sou José Rodrigues e este é o programa Conhecendo a Igreja, que tem como tema a intercessão dos santos e a oração pelos mortos. Como base para o programa de hoje, temos o Catecismo da Igreja Católica e textos retirados do site da editora Cleofas, do professor Felipe Aquino. Então, meus amados irmãos, iniciemos este programa de hoje. Já peço desde já que os nossos ouvintes possam nos enviar sugestões de temas para os próximos programas. Então, no parágrafo 239 do Catecismo da Igreja Católica, nos diz o seguinte: ao designar a Deus com o nome de Pai, a linguagem da fé indica principalmente dois aspectos: que Deus é a origem primeira de tudo e autoridade transcendente, e que ao mesmo tempo é bondade e solicitude de amor para todos os seus filhos. Esta ternura paterna de Deus pode também ser expressa pela imagem da maternidade, que indica mais a imanência de Deus, a intimidade entre Deus e sua criatura. A linguagem da fé inspira-se, assim, na expressão humana dos pais, genitores, que são, de certo modo, os primeiros representantes de Deus para o homem. Mas esta experiência humana ensina também que os pais humanos são falíveis e que podem desfigurar o rosto da paternidade e da maternidade. Convém então lembrar que Deus transcende a distinção humana dos sexos. Ele não é nem homem nem mulher. É Deus,
transcende também a paternidade e a maternidade humanas, embora seja a sua origem e a medida. Ninguém é pai como Deus o é. Então, meus amados irmãos, aqui nós vemos o início de tudo, de todo o bem, que é Deus. Já no parágrafo 739 do Catecismo, nós vemos o seguinte: por ser o Espírito Santo a unção de Cristo, é Cristo cabeça do corpo, que difunde em seus membros para alimentá-los, curá-los, organizá-los em suas funções mútuas, vivificá-los, enviá-los a testemunhar, associá-los à sua oferta ao Pai e à sua intercessão pelo mundo inteiro. É pelos sacramentos da Igreja que Cristo comunica aos membros de seu corpo o seu Espírito Santo e Santificador. Então, meus amados irmãos, nós vemos aqui, já neste parágrafo, que a origem de toda intercessão é Cristo Jesus. A origem de tudo é Deus Pai, né? E por causa do nosso pecado, Deus enviou o seu Filho até nós. Então, ele é essa intercessão perfeita entre nós e o Pai. E toda intercessão dos santos tem origem em Jesus Cristo. Então, tudo foi feito por ele, para ele. E assim vamos desvendando toda a ciência, todo o mistério, toda a sabedoria de Deus, para que assim possamos compreender a origem da intercessão dos santos. No parágrafo 956 do Catecismo, nos diz o seguinte: a intercessão dos santos, pelo fato de os habitantes do céu estarem unidos mais intimamente com Cristo, consolidam com mais firmeza na santidade toda a Igreja. Eles não deixam de interceder por nós ao Pai, apresentando os méritos que alcançaram na terra pelo único mediador de Deus e dos homens, Cristo Jesus. Por conseguinte, pela fraterna solicitude deles, nossa fraqueza recebe o mais valioso auxílio. Não choreis, ser-vos-eis mais útil após a minha morte, e ajudar-vos-ei mais eficazmente do que durante a minha vida. Passarei meu céu fazendo bem na terra. Então, aqui são duas frases dos santos, né? A comunhão dos santos, no parágrafo 957. Veneramos a memória dos habitantes do céu, não somente a título de exemplo, fazemo-lo ainda mais para corroborar a união de toda a Igreja no Espírito pelo exercício da caridade fraterna, pois assim como a comunhão entre os cristãos na terra nos aproxima de Cristo, da mesma forma o consórcio com os santos nos une a Cristo, do qual, como de sua fonte e cabeça, promana toda a graça e a vida do próprio povo de Deus. Então, meus amados irmãos, nós vemos aqui, nestes parágrafos do Catecismo da Igreja Católica, então, que Deus é a origem de tudo. Deus é Pai e é amor. E colocou-nos como intercessor. O seu Filho Jesus, aquele que tem a salvação para nós, aquele que nos redime dos nossos pecados e nos eleva à condição de filhos de Deus, no seu sacrifício de cruz. E os santos são aqueles que mais se aproximaram da vontade de Deus aqui na terra.
e por essa união mais íntima com Deus, com o seu Filho Jesus, na graça do Espírito Santo, que é o dom de Jesus Cristo, que é um dom de Deus, um dom de amor. Então, esta união dos santos é muito mais forte no céu, porque eles estão na visão beatífica de Deus. Então, eles têm o pleno conhecimento e estão plenamente unidos a Deus no céu, intercedendo por nós. Então, vamos ao texto. No século III, já havia plenamente a certeza da intercessão dos santos diante de Deus, o dogma da comunhão dos santos. A igreja sofredora da terra estava unida à vencedora no céu. Então, meus amados irmãos, nós já vemos que vem desde o início esta certeza e esta convicção, desde o início da igreja, já no terceiro século. Então, o culto dos mártires começou neste tempo e desabrochou no século IV. Tertuliano, no ano 220, incentivando o amigo Ambrósio a confessar a fé, escreve-lhe que depois da morte ele poderá pedir pelos seus de um modo mais eficaz do que durante a vida. Em Alexandria, a pequena mártir Potamina diz ao soldado Sacilides, que a levou ao suplício, que depois de morta intercederá por ele junto do Senhor e que virá buscá-lo para fazer dele um santo. São Cipriano pedia aos que iam sofrer o martírio que não se esquecessem dele quando entrassem na glória. Da mesma forma, brotou a certeza da oração pelo sufrágio das almas dos falecidos. Tertuliano deixou escrito: a esposa roga pela alma de seu esposo e pede para ele refrigério, e que volte a reunir-se com ele na ressurreição. Oferece sufrágio todos os dias, aniversários de sua morte. Durante a morte e o sepultamento de um fiel, este fora beneficiado com a oração do sacerdote da igreja. Então, meus amados irmãos, nós vemos aí já desde o início da igreja nascente, a igreja dos primeiros santos, dos mártires, a certeza tanto da intercessão dos santos como a oração pelos mortos. São Cipriano, bispo de Cartago, refere-se à oferta do sacrifício eucarístico em sufrágio dos defuntos, como costume recebido da herança dos bispos, seus antecessores. Nas suas epístolas é comum encontrar a expressão oferecer o sacrifício por alguém ou por ocasião dos funerais de alguém. A revista PR, páginas 264, de 1982. A revista Pergunte e Responderemos. Podemos, de certo modo, receber o que terá sido a vida religiosa de Cartago em meados do século III. Aí vemos o clero e os fiéis a cercar o altar. Ouvimos os nomes dos defuntos lidos pelo diácono e o pedido de que o bispo ore por esses fiéis falecidos. Vemos os cristãos voltar para casa reconfortados pela mensagem de que o irmão falecido repousa na unidade da igreja e na paz do Cristo. Nos séculos seguintes, essa crença vai ser sedimentada. São João Crisóstomo, bispo e doutor da Igreja de Constantinopla, afirma: levemos-lhe socorro e celebremos a sua memória. Se os filhos de Jó foram purificados pelos sacrifícios de seu pai, por que duvidar que as nossas oferendas em favor dos mortos
lhes leva alguma consolação? Não hesitemos em socorrer os que partiram e em oferecer nossas orações por eles. Os apóstolos instituíram a oração pelos mortos e esta lhes presta grande auxílio e real utilidade. São Cirilo, bispo de Jerusalém, escreveu: enfim, também rezamos pelos santos padres e bispos e defuntos, e por ele e por todos, em geral, que entre nós viveram, crendo que este será o maior auxílio para aquelas almas por quem se reza, enquanto já jaz diante de nós a santa e tremenda vítima. Então aqui já São Cirilo vem falando do sacrifício eucarístico, a vítima que é o próprio Cristo que se oferece por cada um de nós. Também os santos padres, da patrística, eles oferecem o sacrifício da Santa Missa pelos defuntos, por aqueles que já partiram deste mundo e que não sabemos se estão no purgatório ou no céu. Mas já se oferece, porque a igreja padecente, que é a igreja que se encontra no purgatório, ela depende das nossas orações e dos nossos sacrifícios para que possam ir para o céu junto de Deus o mais rápido possível, se purificando das suas faltas aqui na terra. E a igreja que já se encontra no céu, que é a igreja gloriosa, então ela já não tem necessidade, mas ela intercede por nós, por estarem mais intimamente ligados e absortos, ou seja, absorvidos completamente no Cristo Jesus. Então eles rogam por nós que caminhamos aqui na terra, pela igreja que é a igreja combatente. São Cirilo, bispo de Jerusalém, escreveu: enfim, também rezamos pelos santos padres e bispos e defuntos e por todos em geral que entre nós viveram. Então já aí nós vemos a intercessão e a oferta da Santa Missa, do Santo Sacrifício por nós e também pelos nossos irmãos que já partiram desta vida. Em seguida, na oração eucarística, mencionamos os que já dormiram, primeiro os patriarcas, profetas, apóstolos, mártires, para que Deus, em virtude de suas preces e intercessões, receba nossa oração. Depois rezamos pelos nossos santos pais e bispos falecidos e, em geral, por todos os que já dormiram antes de nós. Acreditamos que esta oração aproveitará sumamente as almas pelas quais é feita enquanto repousa sobre o altar a santa e tremenda vítima. Catequeses Mistagógicas, da editora Vozes, edição de 1977, página 38. Santo Epifânio, bispo da ilha de Chipre, escreveu: sofre o rito de ler os nomes dos defuntos. Perguntamos: que há de mais nisso? Que há de mais conveniente, de mais proveitoso e mais admirável que todos os presentes creiam viverem ainda os defuntos, não deixarem de existir e sim existirem ao lado do Senhor? Com isso se professa uma doutrina piedosa. Os que oram por seus irmãos defuntos abrigam a esperança de que vivem, como se apenas casualmente estivessem longe, e sua oração ajuda os defuntos, mesmo se por elas não fiquem apagadas todas as dívidas. A Igreja deve guardar este costume, recebido como tradição dos pais. Com isto, se ensina que o pai
o Deus unigênito e o Espírito Santo, tanto por escrito como sem escritura, nos deram doutrinas, e que nossa mãe, a Igreja, nos legou preceitos os quais são indissolúveis e definitivos. Então, nas atas de Santa Perpétua de Cartago, no início do século III, Marte, na África, ela aparece orando por seu irmão Dinócrate, o qual morrera jovem. Pedia que ele fosse transferido do lugar de padecimento em que se achava para um lugar de refrigério, de saciedade e de alegria. Finalmente viu Dinócrate, de coração puro, revestido de bela túnica, a gozar de refrigério, saciedade e alegria, como uma criancinha que sai da água e se dispõe a brincar. Pássio Santa Perpétua. Os cânones de Santo Hipólito, que se referem à liturgia do século III, contêm uma rúbrica sobre mortos. Caso se faça memória em favor daqueles que faleceram, o bispo Serapião de Tunis, no Egito, compôs uma coletânea litúrgica onde se pode ver a intercessão pelos irmãos falecidos, por todos os defuntos dos quais fazemos comemoração, assim oramos. Santifica essas almas, pois tu as conheces todas. Santifica todas aquelas que dormem no Senhor. Coloca-as em meio às santas potestades, anjos. Dá-lhes lugar e permanência em teu reino. Nós te suplicamos pelo repouso da alma de teu servo, ou da serva, e se diz o nome, dá paz a seu espírito em lugar verdejante e aprazível, e ressuscita o seu corpo no dia que determinaste. As Constituições Apostólicas do fim do século IV, redigidas com base em documentos bem mais antigos, no livro 8º da coleção diz: oremos pelo repouso aí diz o nome do irmão, a fim de que o Deus bom, recebendo a sua alma, lhe perdoe todas as suas faltas voluntárias e por sua misericórdia lhe dê o consórcio das almas santas. Confirmando toda essa tradição em todas as missas, em qualquer das formas da oração eucarística, a Igreja ora pelas almas, e o Catecismo da Igreja Católica confirma tudo isso, reconhecendo cabalmente esta comunhão de todo o corpo místico de Jesus Cristo. A Igreja terrestre, desde os tempos primeiros da religião cristã, venerou com grande piedade a memória dos defuntos. A nossa oração por eles no purgatório pode não somente ajudá-los, mas também torna eficaz a sua intercessão por nós. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 958. O Papa João Paulo II reafirmou essa doutrina segura numa misteriosa troca de dons. Eles, no purgatório, intercedem por nós e nós oferecemos por eles a nossa oração de sufrágio. 8 de novembro de 1992, na página 1 da LR. Então, meus amados irmãos, nós vemos aí, desde o início, tanto a intercessão dos santos por nós, acá na terra, como também a nossa intercessão por nossos irmãos que já partiram deste mundo. A comunhão dos santos é o grande tesouro da Igreja unida a Jesus Cristo, origem de tudo. Tudo foi feito nele, por ele e para ele, meus amados irmãos. E esta é a nossa certeza da comunhão desse tesouro espiritual, a comunhão dos santos. Já retornamos, amados irmãos, deste pequeno intervalo e que os santos doutores falam da intercessão dos santos.
Então, Santo Afonso de Ligório: é lícito e proveitoso invocar em nosso auxílio os santos e pedir-lhes que nos ajudem com suas orações. Se é lícito recomendar-se aos vivos, como então não será lícito invocar os santos, que no céu mais de perto gozam de Deus? As orações dos santos são como redomas de ouro cheias de suave perfume e muito agradáveis a Deus. Santa Catarina de Sena: em seus anseios os eleitos clamam continuamente diante de mim, em favor do mundo inteiro. São Tomás de Aquino: assim como mediante o sufrágio dos santos nos vem a graça de Deus, pelo mesmo caminho devemos nós, outros, voltar para Deus, a fim de recebermos novamente sua graça por mediação deles. Segundo a lei natural, todos são obrigados a observar a ordem que Deus estabeleceu. Ora, Deus estabeleceu que os inferiores alcancem a salvação implorando o auxílio dos superiores. Como os santos do céu estão próximos de Deus, a ordem da lei divina requer que nós, enquanto vivermos neste mundo e estivermos longe do Senhor, sejamos conduzidos a Ele pelos santos, que são os medianeiros. Então, meus amados irmãos, aqui nós vemos nas palavras de Santo Tomás de Aquino que Deus estabeleceu esta ordem. Então, Jesus é o nosso único mediador entre nós e Deus, mediador de salvação. Mediador que ele fala aqui da oração dos santos é aquele mediador que intercede, de intercessão, intercede por nós junto a Jesus, não junto a Deus, junto a Jesus. Nós vemos aqui na terra, como por exemplo, quando estamos diante de um juiz, nós não falamos diretamente com o juiz, nós falamos com o nosso advogado e o advogado fala ao juiz. Então, assim também ocorre no céu. Os santos intercedem por nós. Esta é a nossa certeza e a beleza da comunhão dos santos, desse tesouro inesgotável de graça, da graça de Deus. São Jerônimo: seus apóstolos e mártires, enquanto estavam em sua carne mortal e ainda necessitados de cuidar de si, ainda podiam orar pelos outros, muito mais agora que já receberam a coroa de suas vitórias e triunfos. Serão menos poderosos agora que reinam com Cristo? São Paulo diz que com suas orações salvará a vida de 276 homens que seguiam com ele no navio, no naufrágio na ilha de Malta. E depois de sua morte cessará sua boca e não pronunciará uma só palavra em favor daqueles que no mundo, por seu intermédio, creram no Evangelho? Santo Hilário de Poitiers: aos que fizeram tudo o que tiveram ao seu alcance para permanecer fiéis, não lhes faltará nem a guarda dos anjos, nem a proteção dos santos. São Cirilo de Jerusalém: comemoramos os que adormeceram no Senhor antes de nós, patriarcas, profetas, apóstolos e mártires, para que Deus, por sua intercessão e orações, se digne receber as nossas. Então, meus amados irmãos, nós vemos aí o que os santos doutores da Igreja falam sobre a intercessão dos santos e que significa rezar pelos mortos. Já que nós vemos aqui falando desde o início tanto da intercessão dos santos como a oração pelos mortos.
Então, rezar pelos mortos e especialmente celebrar a Santa Missa pelos mortos não é celebrar a fé das pessoas falecidas, nem é celebrar a fé dos que ficaram neste mundo. É celebrar o mistério da fé, ou seja, o sacrifício de Cristo perpetuado sobre os nossos altares e oferecido ao Pai em favor de tal ou tal irmão ou irmã falecido. Seja corroborado para que extinga qualquer amor desregrado ou qualquer resquício de pecado que tenha ficado na alma do defunto. Este se encontra em estado de purificação, preparando-se para ver Deus face a face, mediante o repúdio radical de qualquer escória de infidelidade. Eis os trechos mais significativos deste artigo. A festa de Todos os Santos e o Dia dos Finados nos oferecem uma ótima oportunidade para refletirmos sobre nossas atitudes para com nossos falecidos, mais concretamente sobre o sentido das missas de 7º dia, 30º dia e 1º ano. Redescobramos o sentido da Eucaristia oferecida pelos defuntos. Toda missa é renovação do dom total de Jesus Cristo, que morreu por nós e ressuscitou para nossa salvação. Oferecer a missa por um irmão falecido, que faleceu, é um ato com duplo sentido. Celebração da fé que ele tinha e da fé que nós temos. O fundamento do cristianismo é a fé em Jesus Cristo ressuscitado. Se Cristo não ressuscitou, vã é nossa fé. A missa é um ato de fé na comunhão dos santos, isto é, quer vivamos peregrinos nesta terra, quer já estejamos com Deus, formamos uma só comunidade de batizados. Então, meus amados irmãos, que é a missa? Então, o que é a missa? O autor do artigo afirma que a missa é renovação do dom total de Jesus Cristo, que morreu por nós e ressuscitou para nossa salvação. Ora, aqui já se impõe uma observação. A missa não é propriamente a renovação da entrega de Cristo ao Pai. A palavra renovação pode sugerir uma ideia de repetição, o que seria falso, visto que o sacrifício de Cristo foi cabal e infinitamente meritório. É irrepetível, de modo que mais adequado é falar de perpetuação ou reapresentação do sacrifício de Cristo sobre os nossos altares. Então, o tempo de Deus nós sabemos que é diferente do nosso. O nosso é o Cronos, um tempo cronológico. O tempo de Deus é o Kairos, tempo de graça, ou seja, para Deus é presente. Não existe passado ou futuro. Tudo é presente, tudo ele está ciente. Né? E mais grave, refere-se à afirmação de que a missa é a celebração da fé que a pessoa falecida tinha e a celebração da fé que nós temos. Ora, isto é falho ou falso? Na verdade, a missa não é a celebração da fé das criaturas. A missa é a representação do sacrifício do Calvário, com a diferença de que na cruz Jesus se ofereceu a sós ao Pai, ao passo que sobre os nossos altares ele se oferece conosco, com a sua igreja ao Pai. Com outras palavras, a missa não é a celebração da fé, mas é a celebração do mistério da fé por excelência. Jesus torna presente sobre os nossos altares a sua entrega ao Pai, para que nos entreguemos com Ele na qualidade de cooferentes e na qualidade de coferidos, participando do sacerdócio de Cristo e da condição
de Cristo como vítima ou hóstia. Então aqui, meus amados irmãos, ele vem dizendo que Jesus Cristo no Calvário se ofereceu por nós, sozinho. Ele se ofereceu, é o sacrifício por excelência. E nos nossos altares, onde ele é o sacerdote, e também a vítima, o cordeiro imolado, ele se oferece e também nos oferece. Nós oferecemos na Santa Missa as nossas orações, os nossos sacrifícios, unidos ao de Jesus na cruz, no Calvário. Então nós unimos. Esta é a perfeição e a beleza da nossa igreja e do mistério da nossa fé, meus amados irmãos. Jesus quer que nós participemos com Ele deste sacrifício, para que nós possamos construir juntos, como irmãos, aqui, enquanto caminhamos, construir uma sólida escada de salvação e de santificação, onde eu ajudo o meu próximo e o próximo me ajuda neste caminho de santidade. Então, o amor a Deus num cristão pode coexistir com tendências desregradas e pecados leves, ao menos semi-deliberados. Há sim em todo o indivíduo humano um lastro inato de desordem, egoísmo, vaidade, amor próprio, covardia, negligência, moleza, infidelidade. Acham-se tão intimamente arraigados no interior do homem que chegam por vezes a acompanhar as suas mais sérias tentativas de se elevar a Deus e dar a Deus o lugar primacial que lhe toca. A psicologia das profundidades ensina que essas tendências nem sempre são conscientes, mas muitas vezes atuam no nosso subconsciente ou inconsciente. Mas todo o pecado, principalmente quando grave, mas também a falta leve, deixa na alma um resquício de si ou uma inclinação má. Metaforicamente, deixa uma cicatriz, deixa um pouco de ferrugem na alma, dificultando-lhe a prática do bem. Com efeito, o pecado implica sempre uma desordem. Quando, após o pecado grave ou leve, a pessoa se arrepende e pede perdão a Deus, o Pai do céu perdoa. O Senhor nunca rejeita a contrição sincera, mas o amor mas o amor do pecador arrependido, por mais genuíno e leal que seja, pode não ser suficiente para extinguir todo resquício de amor desregrado, egoísta existente na alma. Em consequência, o pecador arrependido recebe o perdão do seu pecado, mas ainda deve libertar-se da desordem deixada pelo pecado em sua alma. Quantas vezes se verifica que, mesmo após uma confissão sincera e contrita, o cristão recai nas faltas de que se arrependeu. Isto se deve ao fato de que ficou no seu íntimo a raiz ou o princípio do pecado. Figuradamente, pode-se dizer que o cristão arranca a folha e o caule da trinca, mas dificilmente arranca também o caroço ou a raiz da tirica. Esta se manifesta dentro em pouco através de novos pecados. Para extirpar o princípio do pecado remanescente, o cristão deve exercitar mais intensamente o amor a Deus. Ora, este estímulo do amor a Deus se realiza mediante a satisfação os atos de penitência que despertem e fortaleçam o amor a Deus no íntimo do cristão. Então, meus amados irmãos, aqui nós vemos que os santos já fizeram esta
íntima comunhão com Deus, com nosso Senhor Jesus Cristo. E nossa Mãe do Céu, a Virgem Maria, é este modelo mais perfeito, porque ela evitou todos os pecados. Ela já, em virtude dos méritos de Jesus, foi concebida sem o pecado original, sem essa mancha. Nós aqui já falo com relação às donas de casa que sabem, quando se vai lavar uma roupa, tem manchas que saem mais facilmente e tem outras que saem com mais dificuldade. Então, há pecados que deixam manchas fáceis de sair, que nós conseguimos apagar com as orações, com os jejuns, com as penitências e com a intercessão dos santos mais rapidamente. E aqueles pecados que deixam marcas mais profundas, manchas mais difíceis de sair, que são os pecados graves. Então, estes levam mais tempo e mais esforço para sair a sua mancha. E é a intercessão dos santos que vai nos ajudando, vai colaborando com o nosso sacrifício, com o nosso jejum e com as nossas orações por meio dos sacramentos. O sacramento da confissão ou penitência, ele nos fortalece, não só apaga os nossos pecados, mas também nos fortalece na luta para evitar os novos pecados e trilhar um caminho de santidade. E a Eucaristia, que é o próprio Cristo Jesus, vai nos alimentando, nos fortalecendo nesta caminhada, vai nos santificando, porque a cada encontro sincero com Jesus, ele transforma a nossa vida, o nosso viver, a nossa maneira de ver as coisas, de ver as situações. Então, meus amados irmãos, hoje, 5 de novembro, o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo é segundo Lucas. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar eles vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes, e quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus, que eram amigos do dinheiro, ouviam tudo isso e riam de Jesus. Então Jesus lhes disse: vós gostais de parecer justos diante dos homens, mas Deus conhece vossos corações. Com efeito, o que é importante para os homens é detestável para Deus. Palavra da nossa salvação. Então, meus amados irmãos, aqui nós vemos Jesus já nos alertando para o apego. Não é que Jesus é contra o dinheiro ou contra as coisas materiais, mas ele nos alerta para o apego. O apego ao dinheiro é a raiz de todo o mal. Então, quando ele diz não é possível servir a dois senhores, ele quer dizer que nós devemos colocar Deus no princípio de tudo, porque Deus é o princípio de tudo. Então, nós colocando Deus, quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, tudo nos é dado por acréscimo. Esta é a grande promessa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, buscai primeiro as coisas do alto e
tudo vos será dado por acréscimo. Salomão buscou primeiro a Deus, a sabedoria, pediu a sabedoria, e não existiu homem mais sábio e nem mais rico entre o povo de Israel. Então, quando nós buscamos a Deus, em primeiro lugar, as coisas materiais vêm por acréscimo na nossa vida, desde que buscamos ter uma vida reta, santa, sempre buscando a Deus em primeiro lugar, colocando a ordem, porque quando colocamos Deus em primeiro lugar, nós colocamos tudo em ordem na nossa vida, meus amados irmãos. Rezemos esta Ave Maria pela Igreja, pelo Brasil, pela Igreja perseguida no mundo inteiro, na Nicarágua e em tantos outros países, na China, entre outros. Rezemos pelos nossos bispos, pelo Papa Francisco, pelo Papa Bento, pelos nossos sacerdotes, pela nossa libertação de todo mal. Na comunhão dos santos, rogamos pelos nossos santos intercessores, São Padre Pio de Pietrelcina, São Frei Galvão, Santa Gema Galgani. E você, meu amado irmão, possa aí suplicar o seu santo intercessor, seu santo de devoção. Rezemos esta Ave Maria também unidos à nossa Mãe do Céu, aos santos anjos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Viva Cristo Rei, viva a Imaculada Conceição da Virgem Maria. Que canto maravilhoso, né, meus irmãos, esse que passou agora? Tudo realmente é do Pai. Não sejamos enganados, achar que a gente tem alguma coisa na nossa vida sem a permissão dele. Tudo na nossa vida, quando é para o nosso bem, ele permite, né? E nos faz fazer uma reflexão, né? Não sejamos gananciosos, porque nada disso é nosso, meus irmãos. Eu gostaria de pedir oração para os doentes da nossa comunidade. Quero pedir a oração para o nosso irmão Vieira Silva, ele que mora lá em Maracanaú, no Ceará, e que pede oração. Está passando por dificuldade, está desempregado, e que a gente possa estar sempre em oração por esses nossos irmãos, pelos idosos, por aquelas pessoas que têm vontade de ir à igreja, mas infelizmente a doença não nos permite mais, né? E bom, meus irmãos, infelizmente estamos chegando ao final do nosso programa. Quero agradecer a todos pela participação, que próximo sábado vocês possam estar aqui conosco, e que Deus nos permita isso. Continuem em sintonia na Rádio JC Guaçucê, porque nós temos durante todo o dia uma belíssima programação. Ligue no 088-981-351790, deixe sua mensagem, seu pedido de oração, que nós estaremos colocando nas missas aqui da nossa comunidade e também nas nossas orações. Você pode mandar sugestões de tema para o próximo programa. E na sequência tem Reginaldo Manzotti, a Hora da Misericórdia. Rezemos um Pai Nosso pedindo a Deus pela proteção do mundo, pelo fim da guerra, pelo fim da pandemia, né? E que a gente possa estar em paz na nossa casa, na nossa família e no nosso Brasil. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sagrado coração de Jesus, rogai por nós. Um forte abraço. Estaremos aqui no próximo sábado, se Deus permitir. Um ótimo final de semana para todos.